Olá pessoal, hoje nós lemos 2 capítulos da Bíblia, o capítulo 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês que não têm nos acompanhado sabem que diariamente nós lemos 2 capítulos da Bíblia e ao final nós vamos aqui comentar sobre esses 2 capítulos. E se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para todo dia receber a notificação da leitura diária. Eu desafio você a nos acompanhar nessa leitura bíblica de 2 capítulos por dia. Assim nós vamos levar mais ou menos 1 ano e meio para ler a Bíblia inteira. Devagarinho, 10 minutos por dia você leva essa leitura. Siga com a gente nesse propósito de devocional diária e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com revelação e palavra da parte dele. Então seguimos hoje comentando o capítulo 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo termina, conforme falamos ontem, no capítulo 12, falando sobre a distribuição dos dons na igreja e como ela poderia cooperar em prol do crescimento do corpo. O pé não é o olho e o olho não é pé, mas eles cooperam juntamente para o crescimento do corpo. E nós falamos ontem, que a igreja caminhava junto, cada um com o seu dom, e com o seu serviço e com o seu ministério. E aí Paulo termina dizendo assim: passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí começa um dos capítulos mais famosos da Bíblia, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, seria como o sino que ressoa, e assim ele vai falando sobre a questão de você fazer as coisas, fazer todas as coisas na vida sem amor. Ele fala: você pode profetizar, dar o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, isso não aproveita. E ele vai falando sobre as qualidades deste amor. Então é um amor supremo. Ele, na realidade, quando Paulo fala isso, está falando do amor de Deus, O amor não se exaspera, o amor não perde a paciência, o amor está sempre pronto para ajudar, o amor só se alegra no bem, não se alegra com o mal, não busca os seus interesses, o amor não se enciuma. Aí nós estamos falando de que amor? Lá em João capítulo 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começamos a fazer um sinônimo entre amor e sacrifício. A realização, a consequência do verdadeiro amor é o sacrifício. Por isso que essas qualidades do amor relatados em Paulo, quando apontam para Cristo, elas são compreensíveis. Por que ele não se enciuma? Porque ele não está pensando em si, não é uma posse dele. Por que ele não perde a paciência? Porque ele tem sempre a capacidade de estar trabalhando em favor daquele que ele ama. E esse texto de João 3,16, em que fala do amor de Deus que é manifesto em Cristo Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ele também tem uma correlação com os mesmos números na primeira carta de João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e aí ele complementa, por isso que esse texto está na Bíblia. E devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Então quando Paulo fala assim: olha, com tudo que eu falei sobre o corpo de Cristo, se você experimentar o amor de Cristo na sua vida e praticá-lo ele em virtude dos seus irmãos, naturalmente você vai servir a igreja e glorificar o nome de Jesus como objetivo final. Por isso que ele termina o capítulo 12 dizendo: passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Aquele que não precisa de que você fique toda hora lembrando, que não precisa ter ciúme, que não precisa invejar a posição de outro, que não precisa se humilhar quando você está muito exaltado em virtude do outro, que não precisa se envergonhar, essas questões muito carnais. Ele fala: se você ama com o amor de Cristo, esse caminho, ele naturalmente se ajeita, porque Cristo faz assim. Cristo opera em você, através do amor dele, o sacrifício. Eu acho interessante fazer um paralelo, Quando nós assistimos um filme ou alguma coisa assim, o ápice do herói, muitas vezes, é quando ele se sacrifica. Porque isso tudo aponta para Cristo. O auto-sacrifício em virtude de alguém ou de um objetivo, ele aponta sempre para Jesus. Por isso que, quando a Bíblia fala, nisso conhecemos o amor. Aí já a primeira carta de João 3,16. Nisso conhecemos o amor, é o artigo, o amor, definido. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E é assim que devemos nos comportar. Dessa forma, os ministérios andam e a igreja ela é unânime num só propósito. No capítulo 14, ele fala sobre buscar o amor, mas
seguir o amor, ou seja, seja o objetivo da tua vida olhar para Jesus, que é o amor, que é o verdadeiro amor manifestado por Deus em nós. Ele mesmo, o próprio Deus se dando por nós. Ele fala, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele fala, nós principalmente que profetizeis. Ele vai, pode parecer que houve uma quebra de assunto, mas não é. Ele está puxando o mesmo assunto. Porque ele fala assim, olha só, vamos conversar sobre dois dons muito especificamente, sobre o dom de línguas e as línguas espirituais, em que você, diante de Deus, através de oração, ou mesmo diante da igreja, você fala em línguas espirituais. Isso nos leva lá para aquele texto lá de Romanos, que já lemos e estudamos, que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis. Ele fala, este dom é para você. E ele fala do seu espírito, ele edifica o seu espírito. Então ele é um dom que afeta e beneficia a você. Talvez nem a sua mente, nem o seu corpo vão entender aquilo que se passa, mas o teu espírito vai ser revigorado pelo dom de línguas. Você ora, você canta e o teu espírito é edificado. Mas o teu próximo, quem está do teu lado, não é edificado conforme você fala. Por isso que ele fala entre o dom de línguas e o dom de profecias. Eu prefiro o dom de profecias, porque se eu sigo o amor e olho para o interesse do outro, eu vou optar para edificar o outro. Não que o dom de línguas seja menor ou menos importante que o dom de profecia. É que na visão de seguir o amor, você sempre vai olhar para o outro. E o dom de profecias, ele vai em direção ao outro. Mas por que serve o dom de línguas? O dom de línguas, segundo Paulo vai explicando aqui, ele vai mostrando que o dom de línguas é para você e muitas vezes como um sinal para aquele que endurece o seu coração e não ouve espiritualmente falando a voz de Deus através de Cristo Jesus. A natureza, ela proclama a Cristo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está lá em Salmo capítulo 19. Mas, muitas vezes o nosso coração é endurecido e não ouve isso. E Deus ainda acrescenta mais ainda os sinais da língua estrangeira, porque eles vão ouvir em outras línguas e não vão ainda assim acreditar. Aí Paulo cita o texto bíblico que fala isso. Então ele fala, o dom de línguas, ele quando edifica você é para você. E quando você fala, é um sinal para aquele que está duro de coração e é incrédulo. E não há o que faça ele se converter. Então aumenta ainda mais o peso sobre ele. Porque até em língua estrangeira está se falando para eles, língua de anjos, espiritualmente falando. Observa, gente, que nem tudo que nós estamos falando eu vou conseguir expressar em coisas racionais. A salvação, a nossa salvação, antes de mais nada, ela começa pela fé. Porque errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Então, o dom de línguas, ele tem como sinal profético para aquele que é duro de coração e não crê. Já a profecia, quando ela vem para aquele que está disposto a crer. E Deus revela os pensamentos do coração, e Deus traz à luz a palavra, as pessoas compreendem, se ajoelham, adoram a Deus e se convertem. Por isso que Paulo fala, é claro que eu sou abençoado com dom de línguas, eu falo mais dom de línguas do que vocês, muito mais palavras, mas eu prefiro falar 5 palavras em profecia a 10 mil em línguas, não por causa de mim, mas por causa do outro, para que ele seja edificado. Aí ele fala, quando vocês se reuniram, entendam isso. Vocês estão reunidos para olhar para o outro, para olhar para o mundo e de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja não está reunida para olhar para ela, porque ela já recebeu de Deus todas as coisas. Nós vamos ler isso lá na carta de Pedro. A igreja já recebeu, ela precisa só entender que ela é possuidora não só do chamado, da justificação, mas também da glorificação. Então, quando ela abre a boca para edificar o mundo e levar a Cristo a ser salvo. A Cristo a salvar o mundo do seu pecado. É essa a função da igreja, é para fora. Então Paulo fala, eu prefiro que vocês, quando se reunirem, se organizem e façam as coisas com ordem e decência por causa das pessoas que são alvos do teu ministério. Então se você fizer as coisas de forma desordenada, isso é escândalo para quem está fora. Deus tem nos chamado a fazer as coisas com ordem e com decência. E aí Paulo
toca num assunto muito delicado para nós hoje em dia, que é a questão das mulheres. Ele fala, olha só, eu estou dizendo para vocês uma coisa, é importante que as mulheres manifestem através dos seus atos a sua submissão segundo a lei de Deus, lá no Éden. Goste ou não gostemos ou não gostemos, está lá escrito, o seu desejo será para o seu marido. E isso é imposto sobre as mulheres. E ele fala, é importante manifestar também para o incrédulo a piedade e a santidade das mulheres. E ele vem com a ordenação dele, pessoal. Ele falou assim, é meu ordenamento. E eu penso que vocês precisam entender o que eu estou falando para vocês vem do Espírito Santo. Manifeste em vocês também, através da atitudes, esses atos. E ele coloca essas coisas para as mulheres. Observe que isso vai também em consonância à carta de Pedro, que ele fala assim, as mulheres piedosas a si mesmo se submeteram. Ele está dizendo, Pedro coloca a voluntariedade do ato. Por isso que Paulo fala, olha, o negócio, ainda que eu seja um mandamento da minha parte, ou uma orientação da minha parte, ele orienta, olhem para mim, vejam se eu não tenho o Espírito de Deus, porque essa ação tem que ser uma ação voluntária, daquela que quer manifestar para o incrédulo a piedade de Deus manifesta através da vida dessas mulheres. Porque até nesta atitude você vai gerar a palavra de evangelismo para aqueles que não creem. Tudo está interligado. Lê lá na carta de Pedro. Ele fala, assim como Sara, que se submeteu a Abraão e foi tido como piedosa. Vocês observam que não é a ação padrão de força ou a ação padrão de honra que Deus usa. Não é por força nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E essas coisas têm pesos espirituais. E Paulo termina a carta, o capítulo 14, dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Ele volta mostrando que não há diferença entre o dom de profecia e o de línguas. Porque ele fala assim, procurai com zelo o dom de profecias e não proibais o falar em línguas. Mas ele diz que, para o contexto da igreja, é mais edificante para o outro falar em profecias. E ele fala, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus abençoe, acrescenta essa palavra e Jesus te dê, adiciona mais a essa palavra através do seu Espírito Santo.